Meus irmãos, meus amigos, que a paz de Jesus Cristo esteja conosco. Que as bênçãos de Deus, nosso Pai, nosso Criador, que elas possam nos beneficiar a todos. Eu me deparei hoje com uma mensagem a respeito do suicídio. Esta mensagem é de Emmanuel, psicografada por Francisco Cândido Xavier. Esta mensagem é intitulada Anti-Suicídio. E diante daquela mensagem, eu me perguntei: será que nós, diante da nossa preocupação em ajudar o semelhante, movidos pelo espírito de caridade, inclusive dentro das casas espíritas, nós estamos aproveitando de forma eficaz o ensino dos espíritos? Será que nós estamos nos movimentando de forma correta? Isso é uma pergunta que se faz necessária porque quanto mais a gente estuda, mais nós percebemos que os espíritos superiores nos conferem a liberdade de ação. Em respeito ao nosso livre-arbítrio, eles respeitam a nossa iniciativa. Agora nós, como espírita cristão, nós estamos sabendo aproveitar de forma eficaz do ensino dos espíritos, que revive o Evangelho de Jesus Cristo? Nós estamos respeitando o Evangelho de Jesus Cristo? Quando nós falamos sobre o suicídio, o que influencia de forma direta aquela pessoa que alimenta a ideia de dar cabo, de exterminar a própria vida? Nós já nos perguntamos a respeito? O que nós percebemos com muita frequência nos movimentos, ou no movimento espírita, se é que podemos usar essa expressão, o que nós percebemos é que nas nossas atividades como espírita cristãos, quase sempre nós falamos a respeito da resignação, do bem e mal sofrer, da influência dos espíritos, dos fenômenos da obsessão, da fascinação, da possessão, da influência dos espíritos, mas raramente nós nos deparamos com alguém sobre o estudo, sobre a necessidade da educação. Quase sempre nós somos preparados, encaminhados a entender a nossa presente encarnação como uma ponte para a nossa vida futura, uma vida melhor. Será que nós esquecemos que a nossa vida futura, uma vida melhor no futuro, na vida espiritual, ela tem um vínculo estreito com a eficácia ou o melhor aproveitamento da nossa existência no presente? Eu nunca me deparei em estudos espíritas, em reuniões espíritas, até mesmo assistindo ou pesquisando na rede social, alguém correlacionar fatores políticos com, por exemplo, o aumento, a onda de violência, um vínculo estreito com homicídios, com crimes e até mesmo com suicídio. Se você pesquisar, você certamente irá encontrar estudos que correlacionam até mesmo regimes políticos com o número de violência, homicídio e suicídio. E por que nós desprezamos? Eu nunca me deparei. Não quero dizer que não exista algum trabalho correlacionando e mostrando a influência de fatores políticos sobre o aumento da criminalidade, por exemplo. O incremento do número de suicídios. Se nós alimentamos a ideia de ajudar eficazmente dentro da casa espírita ou no templo do universo pelo Evangelho de Jesus Cristo, por que quase sempre nós menosprezamos os fatores políticos? Nós não estamos querendo dizer com isso de que a obsessão, a fascinação, a possessão exerce uma influência decisiva. Mas por que nós desprezamos a influência, por exemplo, política? Repito, fatores políticos. Eu não estou me referindo aqui à movimentação de partidos políticos. E quero deixar bem claro
Que aqui a nossa bandeira não é encaminhá-lo a abraçar a bandeira de um partido ou de outro partido, muito menos a convidá-lo a conquistar ou pelo menos alimentar a ideia de exercer um poder terreno. Não, quando eu falo política é no sentido que os gregos adotaram, porque o grego entende política se referindo àquele que já desenvolveu em si mesmo o propósito de ajudar a coletividade, o bem comum, ao contrário do idiota que olha só para o seu próprio umbigo, cuida dos seus exclusivos interesses. O conceito de político, sob a ótica grega, é aquele que olha e busca ajudar e contribuir na sociedade. Por que nós falamos muito pouco a respeito disso? Por que nas casas espíritas nós não tratamos de assuntos de forma mais incisiva sobre, por exemplo, aborto, alienação parental, sobre movimentos feministas? Ou seja, por que nós não encaramos alguns fatores políticos que nascem, que têm um intuito claro e evidente de manipular a população, ajudando a população a vencer as intempéries, não somente a influência espiritual, como também a influência de fatores, influência negativa de fatores políticos. Existem estudos sérios hoje que correlacionam o fenômeno da violência, do crime, do homicídio, do suicídio com fatores políticos. Não somente obsessão, mas, por exemplo, quantos regimes totalitários não fomentam o ceticismo, muito embora às vezes atrelado superficialmente com algumas denominações religiosas, querendo nos induzir a crer de que a vida termina no túmulo. Quantas pessoas não se deixam envolver pela onda de ceticismo? Quantas pessoas não se deixam iludir a pensar de que nossa realidade presente nasceu no berço. Nós, como espírita cristão, sabemos que somos almas imortais. Esta não é a primeira encarnação. E que nós sofremos, sim, influências do nosso passado, do nosso presente, e que possamos ficar atentos para preparar um futuro melhor. Nós, como espírita cristãos, nós precisamos despertar para o convite à cidadania e perceber que um regime verdadeiramente democrático, ele tem como objetivo coibir o aumento da onda de violência, diminuindo a taxa de homicídios e também esclarecer a população sobre aquilo que traz de prejuízo o suicídio. Infelizmente, nós não tratamos com frequência sobre esses assuntos. Repito, faz-se necessário estudarmos detidamente sobre a influência negativa do plano espiritual, também sobre os benefícios da influência positiva da espiritualidade maior. Sempre lembrando de que a espiritualidade superior, os espíritos benfeitores, eles respeitam a nossa liberdade. E cabe-nos a perguntar, será que nós estamos atuando de forma eficaz? Nós precisamos perceber, meus irmãos, meus amigos, por exemplo, que a mudança radical de um regime político, não sei se vocês sabem, influenciam até mesmo no consumo, no aumento do consumo ou na diminuição do consumo de bebidas alcoólicas. E nós não podemos descartar, porque isso é fato, de que estudos vêm demonstrando de que também mudanças radicais no regime político, ele tem uma ação incisiva, um vínculo também com a taxa de homicídio, com a onda de violência e até mesmo de suicídio. Por que nós não abraçamos esse propósito de, como Bezerra de Menezes nos convida a, na casa espírita, transformá-lo, o templo de oração, também numa escola divina, conscientizando sobre a influência do mundo espiritual, como também a influência de fatores sociais, dentre eles o fenômeno político. Isso é muito importante porque muitos regimes totalitários, eles tentam fomentar um ceticismo. Eles promovem o materialismo, a nos induzir a erro
a pensar de que a morte lá no túmulo é o término da nossa existência. E a doutrina espírita nos mostra que nós não somos capazes de destruir a nós mesmos, porque nós somos imortais. Eu quero terminar a minha fala convidando vocês a rever uma frase de Emmanuel que está na mensagem Ante o Suicídio. Nesta mensagem, Emmanuel deixa bem claro, ratificando o pensamento da espiritualidade superior, que nós não temos capacidade de destruir a vida. Aquilo que você se refere sobre a sua própria vida, na verdade, a sua vida não lhe pertence. A sua vida pertence a Deus. Nós não temos capacidade de destruir a nossa própria vida. E Emmanuel diz, se a ideia de suicídio alguma vez te visita o pensamento, reflete no infortúnio de alguém que haja tentado inutilmente destruir a si mesmo. Alguém que haja tentado inutilmente destruir a si mesmo, quando, pela própria imortalidade, está claramente incapaz de morrer. Se você, meu irmão, se você, minha irmã, está alimentando a ideia de se matar, desperte para a realidade. Se o momento presente é difícil, se as aflições lhe batem à porta, aqui na Terra é o melhor ambiente para que você possa resolver esses desafios. Porque não se engane, se você pensa que tem a capacidade de destruir a sua própria vida, não se esqueça, você não tem o direito, porque nem a sua vida lhe pertence. A vida é de Deus. E certamente, se você conseguir êxito em colocar o seu corpo no túmulo, você despertará na realidade espiritual, enfrentando problemas muito mais difíceis de serem solucionados. E tenha certeza de que se você chegar ao plano espiritual pelas portas do suicídio, você enfrentará maiores dificuldades. Mesmo assim, Deus não desistirá de você porque Deus nos ama, mas Ele também não fará por nós aquilo que somente nós podemos fazer. Cuidemos de nós mesmos. Olhemos, cuidemos do nosso corpo, cuidemos do nosso espírito, fiquemos atentos a fatores sociais, à influenciação do mundo terreno. Tenha cautela, zelo próprio. Aproveitemos a nossa estadia aqui na Terra e, acima de tudo, nós espíritas, procuremos usar o templo espírita, a casa espírita, como uma escola, conscientizando os nossos irmãos, não somente sobre o fenômeno da obsessão, sobre a necessidade da resignação, do bem sofrer, também como um caminho para a conscientização, a melhor forma de vivermos aqui na Terra e vencermos os fatores sociais, dentre eles os fenômenos políticos, para que possamos aprender a nos defender, a fim de que vivamos com dignidade. Que a paz de Jesus Cristo esteja conosco e que as bênçãos do nosso Pai, do nosso Criador, que elas possam nos beneficiar a todos. Que assim seja.